Olá, tudo bem? Hoje eu e meu grupo viemos aqui para debater um pouquinho sobre como a análise do comportamento utiliza os grupos e compreende os grupos também, né? E essa é uma matéria da professora Fernanda, somos alunos de Psicologia do terceiro ano C. Bom dia, eu me chamo Vitória e eu vou falar um pouquinho sobre o que são os grupos e como eles se constituem. E para dar início a essa conversa, é importante destacar que o homem, desde o nascimento, já está inserido em um grupo, que seria a família. E ao longo da sua vida, ele vai interagindo com outros grupos, que também são em constante renovação. Zimmermann, que é o principal autor que eu vou citar a partir de agora, ele destaca a diferença entre agrupamento e grupo. Um agrupamento seria um conjunto de pessoas que têm interesses comuns, como, por exemplo, estudantes de psicologia. Agora, um grupo seria um conjunto de pessoas que têm interesses em comum, como, por exemplo, o caso desse grupo que está apresentando, que tem como interesse em comum como a análise do comportamento vê os grupos. Sendo assim, o grupo independe da quantidade de pessoas que estão envolvidas, mas sim da natureza do interesse, digamos assim. A interação entre as pessoas favorece a construção do que chamamos de campo grupal. Dentro do campo grupal, o individual e o social não são vistos como coisas distintas. Eles se misturam e isso faz com que o grupo atue como uma totalidade, como uma unidade. É dentro do campo grupal que a gente consegue observar as ansiedades que circulam, as manifestações dos vínculos e também o desempenho de papéis. E isso resulta no fenômeno da ressonância. Eu vou parar um pouquinho de falar sobre grupo e vou explicar sobre a ressonância, porque eu acho que ela explica muito a dinamicidade dos grupos. Eu acho realmente muito importante. A ressonância dentro da física, sem física, mas eu juro que isso no final vai coincidir com tudo que eu estou falando, ela representa a capacidade de absorção de energia através de uma excitação externa de mesma frequência. Sei que parece confuso, mas isso eu posso representar com o desafio da taça. Isso é para quem gosta ou gostava do Ciência em Show que aparecia no programa da Eliana, que eles fizeram o desafio da taça. E esse desafio seria eu gritar numa certa frequência que seja a mesma de uma taça até que ela quebre. Basicamente, o meu grito seria a força externa, a energia externa, excitação externa, isso. E a taça absorveria essa energia, que tem a mesma frequência dela, e ela ia vibrar. E, consequentemente, no final ela ia quebrar. Um exemplo mais do cotidiano seria uma criança em um balanço. Para a balança exercer a função dela, que convenhamos é ir cada vez mais alto, a criança precisa mexer as perninhas para frente e para trás numa frequência determinada. Porque se ela mexer de qualquer jeito, a balança não vai a lugar nenhum. A força externa, a excitação externa seria o movimento das pernas e o balanço absorveria essa energia, fazendo com que ele fosse cada vez mais alto, certo? Zimmermann, ele relaciona isso como se fosse uma galeria de espelhos, porque a minha comunicação, seja ela verbal ou não verbal, seria, no caso, essa energia externa, vai refletir, vai ressoar no outro, influenciando o outro. Então, isso acaba sendo um constante jogo de identificações, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, vai interferir no outro, justamente porque eles têm um significado afetivo equivalente, que no caso seria a frequência igual, mesmo que através de uma fala diferente. Acho que deu para entender. Sendo assim, dentro da terapia de grupo, a gente consegue ver uma constante identificação e possibilidade de reflexão, o que possibilita uma construção e trabalho a partir do eu. A terapia de grupo, então, ela é extremamente importante e ela precisa ser bem feita, porque senão ela não vai ter nenhum resultado efetivo. E para isso, o autor ele destaca alguns aspectos que são importantes dentro da terapia, que seria o planejamento, que constitui na construção de uma logística, de uma técnica, de uma tática, com um objetivo claro, o enquadre ou setting terapêutico, saber quando termina, no caso, seja o grupo que se dissolveu, até mesmo a sessão em si. E também é importante saber manusear
as resistências que aparecem, as transferências e também os actions, não sei falar, desculpa. E também, para um bom trabalho em grupo, a gente precisa de um bom coordenador. E esse coordenador, ele precisa, além de gostar do que faz para evitar um desgaste pessoal, ele precisa saber lidar e trabalhar com as suas habilidades e seus conhecimentos em conjunto com as suas atitudes, que seriam ser empático, ser paciente, ser flexível, saber discriminar quem é quem dentro do processo terapêutico, saber lidar com as angústias e as ansiedades que aparecem dentro do processo, sejam elas do próprio coordenador ou então dos pacientes, e também saber se comunicar, sem nunca deixar de ser ético. Olá, eu sou a Maria Vitória e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Skinner, porque como falar de comportamento sem citar o grandioso Skinner, eu sou particularmente uma grande fã dele, e o Skinner, ele se especializou muito no análise de comportamento do indivíduo, porém ele reconhece muito a importância, né, da sociedade, ele cita diversas vezes a importância da sociedade na formação do ser, do que você é, do seu comportamento, que influencia diretamente. E uma das coisas que ele pega é que a gente precisa compreender a cultura do ambiente que a gente vive, né? E ele fala muitas coisas legais sobre isso. Primeiramente, vamos lá. Ele fala assim que como uma cultura se constrói. A cultura se constrói a partir da repetição. Lembra da repetição que o Skinner tanto bate na tecla? Então, e também por reprodução, né? Tipo, eu tenho uma atitude que você ai, meu Deus, você reproduz a minha atitude, tipo assim, eu tenho um hábito e você reproduz o meu hábito, então outra pessoa reproduz o hábito e assim se forma uma cultura, né? Quando grupos de pessoas têm algo em comum e elas vivem aquilo, isso é cultura, é cultural daquele grupo de sociedade. E ele diz que é por seleção, né? Seleção porque para a cultura se espalhar eu preciso pegar algo que é necessário para minha sobrevivência. Então, a cultura que geralmente passa de geração para geração foi algo que influenciou diretamente a sua sobrevivência, porém ele entende que algumas coisas culturais, algumas partes da cultura não fazem parte desse grupo de sobrevivência, ela apenas se conectou e foi junto, praticamente é isso que ele diz, né? Tipo, por exemplo, algo muito importante que ele diz também sobre a cultura é que a gente vai se adaptando. A cultura, ela se mantém viva porque ela se adapta de acordo com o espaço, com o ambiente, com o tempo que passa. Por exemplo, antigamente a gente caçava para comer, caçava carne ou enfim, frutas, né, direto do pé, na floresta, enfim, fazíamos esse tipo de coisa, comíamos ali diretamente. Hoje em dia a gente continua se alimentando de carne, fruta, planta, dependendo de alimentação que você tem, mas a gente adaptou, temos fogão, uma geladeira, a gente cozinha, a gente esquenta a comida, entende? A cultura do tipo de alimento a gente continua usufruindo, mas usamos outros tipos de meio para chegar lá, é basicamente isso. E tem coisas culturais que também não fazem parte da nossa necessidade de sobrevivência, deixa eu pensar, tipo música, né? Tipo assim, a gente escuta música de gerações lá de trás, um estilo de música, e não faz parte da nossa sobrevivência, mas meio que se conectou porque traz uma sensação que faz parte da gente, sabe? Parte dessa cultura, dessa sociedade, meio que se enraizou e fica ali, continua passando de geração para geração, mesmo não sendo parte dessa sobrevivência nossa, entende? Skinner fala, né, que a sobrevivência da cultura se dá pela seletividade e pela prática dela. Então a gente seleciona aquela cultura, né, como eu falei, que faz parte da nossa sobrevivência ou as que estão conectadas a ela, e praticamos e reproduzimos e espalhamos ela para todos que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, eu tenho um hábito cultural, eu tenho o meu sotaque, por exemplo, e o dia que eu tiver um filho, né, uma filha, enfim, eu vou passar essa mesma cultura que eu herdei pro meu filho e ele vai passar pro filho dele, e talvez eu tenha algo cultural em mim que as pessoas que convivem comigo vão reproduzir esse comportamento. Você já reparou que quando você convive muito com alguém que fala, tipo assim, eu falo muito tipo, então, tipo assim,
acabei de falar tipo, né? Mas enfim, as pessoas que convivem comigo, muitos que estão aqui diariamente, geralmente costumam pegar isso sem nem perceber, porque é algo que está ali impregnado em mim, que faz parte da minha cultura e que eu passo, é uma reprodução, né? Skinner foi um grande gênio, né, sobre o comportamento, o behaviorismo radical, o pai do behaviorismo radical. Ele especializou muito, como eu disse no começo, da análise do comportamento do indivíduo, porém, como já citei, ele compreende a importância da análise da sociedade para analisar o indivíduo, mas temos outros autores que vocês vão ver daqui a pouquinho, logo em seguida, que foram extremamente importantes para análise em grupo. E é isso. Eu vou falar agora sobre os determinantes no comportamento, o inato e o adquirido. Ao longo de várias discussões sobre o desenvolvimento da vida humana, sempre existiu o debate do dualismo entre o inato, que é aquilo que vem da natureza, ou seja, os traços biológicos hereditários, e o adquirido, que é aquilo obtido através da cultura e da educação. Bom, hoje os cientistas já sabem que ambos os fatores são completamente importantes, tanto na determinação do nosso comportamento, quanto na determinação da nossa aprendizagem. A inteligência, por exemplo, ela é um construto de forte componente hereditário e ainda assim é muito influenciado pelos estímulos ambientais, dos pais, da escola, dos professores, etc. O Bandura, ele realizou alguns estudos e ele ficou muito conhecido na área da educação, justamente por realizar um estudo que ficou muito famoso sobre o quanto os indivíduos causam efeitos uns aos outros no ambiente da aprendizagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ambiente é um influenciador da aprendizagem. Então, por exemplo, vamos imaginar um grupo de estudos e minutos antes, né, desses estudos começar, os amigos tiveram uma discussão, um desentendimento. O clima acabou ficando um pouco ruim e o que representa uma barreira durante a absorção do conhecimento. Ou seja, a experiência do estudo ela não vai conseguir ser 100% produtiva depois de uma discussão, algo do tipo. Bom, claro, né, que também tem seu lado positivo. Um grupo de estudos que está em sintonia, que está todo mundo querendo aprender, todo mundo muito engajado naquele momento, com certeza eles vão obter bons resultados futuramente. Bom, por conclusão, então, a gente pode dizer que o comportamento aprendido, ele é resultado, né, fruto da forte interação entre o indivíduo e o seu meio. Essa interação ela vai promover, então, experiências e, consequentemente, a memória que aquele indivíduo vai ter sobre essas experiências. E essa memória, justamente, está muito ligada ao traço genético, né? A constituição genética do indivíduo. Então, basicamente, é isso. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Gabriel e eu vou falar para vocês um pouco sobre Bandura, sobre a vida de Bandura. Bandura nasceu em 1925, ele é um psicólogo canadense, e ele se graduou em 1949 em British Columbia, na Universidade de British Columbia. Em 1952, ele fez doutorado na Universidade de Iowa, onde ele sofreu grande influência do behaviorismo e dos métodos comportamentais, onde deram base para a sua teoria comportamental. No ano seguinte, em 1953, Bandura começou a lecionar em Stanford, onde hoje ele ainda é um conselheiro acadêmico da universidade. Foi no início dos anos 60 que Bandura começou com seus trabalhos da teoria de aprendizagem social, que é de extrema relevância para a psicologia atual, a psicologia que a gente conhece hoje como cognitiva comportamental. E Bandura também aborda um pouco dos conceitos de modelagem. Sua teoria é muito focalizada no empirismo, no que o indivíduo ele vive e ele vai aprendendo com o tempo, ele forma a própria aprendizagem, com base nas coisas que ele vivencia, nas coisas que ele observa, nas coisas que ele aprende com o passar dos anos. A sua teoria mais condecorada foi a teoria de aprendizagem social, que ele acredita que parte do pressuposto de que o sujeito é agente do próprio desenvolvimento e interage com as circunstâncias de sua vida de modo intencional. Ou seja, as suas relações interpessoais e a observação que mestram a aprendizagem do indivíduo. Em 2002 foi realizada uma pesquisa que colocou Bandura como o quarto psicólogo mais influente do mundo
ficando atrás de Freud, Skinner e de Piaget. E Bandura, coincidentemente, é um dos únicos psicólogos, um dos únicos teóricos que ainda é vivo hoje em dia. Atualmente ele está com 95 anos. Ao longo desse trabalho a gente vai abordar bastante sobre as teorias de Bandura e, assim como Skinner, ele teve uma grande contribuição para a psicologia como um todo e, inclusive, eu vou falar um pouco também sobre o experimento do João Bobo, que foi realizado por Bandura. Gente, bom dia, meu nome é Jéssica. Eu vou falar sobre a outra técnica, além da que a Júlia já comentou, que é a modelação. Vou falar sobre o ensaio comportamental, que ele anda junto com a modelação. Ambos são estratégias na qual o terapeuta comportamental ele vai usar dentro do contexto de grupo, tá? Então, o que seria esse ensaio comportamental, né? O que seria essa aplicação na prática? Seria basicamente uma simulação de uma situação real que o sujeito vive na vida dele, que ele vai passar ali dentro do contexto do grupo para ele estar resolvendo essas questões. Então, o que o terapeuta vai observar? Os jeitos, né? Pode ser um comportamento verbal ou não verbal, mas os gestos, né? A entonação da voz, a postura do sujeito, todas essas questões vão ser de suma importância para estar sendo feita uma análise funcional da situação do sujeito. Então, basicamente, para a gente ter um entendimento assim maior desse ensaio, ele é a prática, é a vivência da situação do que o cliente, paciente ou integrante do grupo está vivenciando na vida dele. Bom dia, meu nome é Júlia. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de modelação para o Bandura e o que isso contribuiu para o estudo dos grupos dentro da ciência do comportamento. Bom, a teoria da aprendizagem social desenvolvida por Albert Bandura tem como pressuposto que é no contexto das interações sociais que se descreve as variáveis cognitivas que predizem o comportamento, que nos possibilita viver bem em sociedade e que nos permite o desenvolvimento de habilidades específicas, como, por exemplo, escrever bem, falar bem em público ou ler de forma ativa. Bom, Bandura acredita que o ser humano é capaz de aprender pela simplicidade de reforço e de forma muito rápida, pela simples convivência em sociedade e em grupo, através do comportamento das outras pessoas ao seu redor e as consequências destes. Então, vamos pensar em um exemplo básico. Por exemplo, uma professora decide levar algumas crianças para um parque. Uma dessas crianças sobe em cima de um banco, na hora que ela vai descer, ela cai e se machuca. As outras crianças vão aprender que elas não podem subir em cima daquele banco e a tendência é que esse comportamento não seja reproduzido, porque elas já sabem o que pode acontecer. Bom, dentro dessa ideia, o indivíduo ele é capaz de intervir ativamente no seu processo de aprendizagem, de forma que não se limite a reproduzir de forma exata o modelo que observa, mas sim mediante a interpretação pessoal que faz esse comportamento. A aprendizagem por observação, ela ocorre pelo processo que chamamos de modelação. Esse processo necessita da representação simbólica de cada indivíduo dentro de cada situação e envolve 4 processos: a atenção, a representação, a produção comportamental e a motivação e os interesses. A atenção está relacionada com a atenção selecionada que a gente tem tendência a dar àquelas pessoas, indivíduos que nos servem de modelo e que apresentam comportamentos que a gente considera de natureza valiosa ou importantes para a gente. Então, está relacionado assim com a tendência que a gente tem de observar mais as pessoas que a gente admira, que a gente tem algum interesse afetivo, profissional, enfim, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente tem um maior contato e que despertam, de certa forma, um interesse na gente. A representação, ela é o processo em que a informação daquela observação chega no nosso cérebro e passa a ser decodificada simbolicamente no cérebro. Então, basicamente, a sua mãe, ela te ensina a fazer uma receita e, ok, você gostou da receita, tá tudo bem, só que você acredita que colocar determinado ingrediente antes do outro é mais eficaz. Então, você acaba fazendo isso. Tá tudo bem com a receita da sua mãe, ela fez de um jeito ok, só que você acredita que
para você fazer de um jeito é melhor do que fazer do jeito dela. Basicamente, a representação tá nisso. A produção comportamental, ela é a reprodução, propriamente dita, do comportamento. E a motivação e os interesses estão relacionados com o fato de que, para o Bandura, a aprendizagem não é um simples comportamento. Para a aprendizagem acontecer e ocorrer de forma eficaz, as pessoas têm que estar motivadas e ter determinado interesse em realizar aquilo. Bom, para finalizar sobre o Bandura, ele acredita que o ser humano é moldado pelo pensamento, pelas regras sociais e pelos modelos que foram transmitidos, né, para aquele indivíduo ao longo de toda a sua vida, mas esse mesmo indivíduo ele possui a autonomia de escolher a maneira como tais comportamentos melhor se encaixam para si e alterá-los. E ele também acredita que o ser humano ele não é simplesmente o responder a estímulos, mas sim refletir sobre esses estímulos por meio do que a gente tem, que ele chama de autorreflexão. Bom, no contexto clínico, em grupos, é importante, né, vai ser falado mais pra frente, mas é importante a gente ressaltar que o psicólogo, bem como os integrantes daquele grupo clínico, servem de modelo para os seus clientes, né? Então, tudo que o psicólogo fala, que o psicólogo faz, serve de modelo para o seu cliente, porque, de certa forma, ele não se inspira, mas ele vê uma determinada validade, digamos assim, no que você faz, bem como os integrantes que fazem parte daquele mesmo grupo que ele. Oi, eu vou falar sobre o experimento do João Bobo agora. O experimento de João Bobo foi um experimento de agressão realizado por Bandura, que ele teve como objetivo dar base empírica à teoria da aprendizagem social de Bandura. Essa teoria, por si só, ela tem o objetivo de explicar que os comportamentos humanos eles são aprendidos socialmente, devido a réplicas de comportamento que você observou e do que você conseguiu absorver socialmente de outras pessoas. Ele queria constatar se a observação de crianças a adultos realizando comportamentos de agressividade contra o boneco João Bobo, que é um boneco de plástico que tem, para quem não conhece, é um boneco de plástico inflável que tem um peso embaixo que não deixa ele cair, né? Ele vai ficar sempre em pé. Ele quis analisar se as crianças iam replicar o comportamento de agressividade dos adultos. Bandura diz que boa parte da aprendizagem humana ela se dá por base do comportamento que você vai adquirir com o tempo, por situações empíricas do contato com o social. O Bandura ele também diz que a aprendizagem é bidirecional, ou seja, nós aprendemos com o ambiente e o ambiente ele se modifica com as nossas ações que foram aprendidas empiricamente. Em contestação a algumas críticas da teoria de Bandura, Bandura ele disse que o fato da criança imitar um comportamento não significa que ela está apenas replicando alguma atitude de algum adulto, mas sim aprendendo alguma situação que pode sim ser discriminada pela criança para futuramente ela usar de alguma forma mais seletiva. Ela pode usar essa aprendizagem que ela conseguiu de uma forma não motora, né? No experimento João Bobo, foram utilizados 3 grupos de crianças de aproximadamente 2 a 6 anos e foram separados em 3 grupos. Esses 3 grupos, eu vou separar por uma ordem assim. O primeiro grupo, ele foi um grupo que as crianças elas iam ver um modelo, um adulto, sendo agressivo com o João Bobo. O segundo grupo era as crianças observando um comportamento de não agressividade com o João Bobo. E o terceiro grupo, que era um grupo de controle, é um grupo sem modelo nenhum a seguir, que só colocaram as crianças no quarto. Nesse quarto tinham vários brinquedos, várias coisas para brincar, inclusive um João Bobo ali no meio. Primeiramente, os 2
os 2 primeiros grupos observaram os adultos tendo comportamento de agressividade ou de não agressividade, e depois esses grupos eles tiveram um período de 20 minutos para brincar no quarto. Esse período de 20 minutos ele foi observado e foi anotado, constatando que as crianças que tiveram um modelo de um adulto agressivo, elas eram muito mais tendenciosas a ser mais agressivas com o João Bobo, enquanto as crianças que tiveram um comportamento de não agressividade nem deram bola para o João Bobo, tal qual as crianças do terceiro grupo. O Bandura também, coincidentemente, anotou que as crianças se importavam também com o gênero, ou seja, as crianças dos 2 primeiros grupos que tiveram o modelo a seguir, elas se importaram com o gênero do adulto que estava passando. E, coincidentemente, por exemplo, se era um menino, ele ia se importar mais com os atos de um homem, e uma menina ia se importar mais com os atos de uma mulher. E eu segui um modelo. Por fim, essa teoria ela pode explicar a formação de alguns grupos sociais na nossa sociedade atual, que os comportamentos humanos eles são aprendidos de forma empírica, o que facilita na formação de grupos por causa da codificação e decodificação de informações que essas pessoas têm. Esses grupos são pelo padrão, pelo padrão de codificação e decodificação das informações. A dinâmica do grupo. Kurt Lewin sugere que um grupo é um todo dinâmico. E apesar de ser um todo dinâmico, ele não é somente a somatória das pessoas que estão dentro dele. Significa que qualquer mudança que ocorrer com o grupo vai afetar nos participantes e vai interferir no estado grupal. Então, quando um grupo se estabelece, começa a acontecer uma série de fenômenos que o Kurt Lewin denomina como processo grupal. E ele vai destacar alguns como a coesão, que significa o resultado do nível de aderência ao grupo pelo objetivo coletivo a ser buscado. Certos padrões grupais, que são as expectativas compartilhadas pelos membros do grupo. E esses padrões são normas que não necessariamente são pré-estabelecidas à pessoa quando ela ingressa no grupo. Quando a pessoa ingressa em tal grupo, ela já está ingressando esperando e sabendo do que se trata aquele grupo e com o que aquelas pessoas vão trabalhar. Então, por exemplo, nenhuma pessoa que começa a frequentar um grupo de jovens, de igreja católica, culto, tanto faz, precisa ser avisado previamente que ela precisa participar da igreja, de cultos, precisa ir na missa. Então, quando a pessoa ingressa nesse determinado grupo, ela sabe que ela precisa fazer tal coisa. E a partir disso, vem as motivações individuais e os objetivos do grupo. As motivações individuais, ele determina como se fosse algo que se sobressai ao objetivo grupal. Quando um objetivo individual da pessoa começa a se sobressair ao objetivo grupal. Então, cabe ao líder, ao chefe daquele grupo, a pessoa que está encabeçando tudo aquilo, alertar ela, mostrar para ela que ela não está fazendo bem ao grupo, digamos assim. E às vezes até ser expulsa do grupo, porque ela não está favorecendo, ela não está sendo mais uma engrenagem, ela não está contribuindo para aquele grupo. E como eu falei, tem o líder. O líder, Kurt Lewin sugere que existem 3 tipos de liderança: a autoritária, a democrática e a desleixada. A autoritária é aquele líder que ele vai mandar todas as cabeças do grupo fazerem aquilo que ele ordena, sem questionamento, e para um objetivo mais direto, para imediato, até funciona. Mas duradouro vão acabar ocorrendo algumas coisas que vai acabar se desfazendo do grupo. O democrático é aquele grupo que organiza as pessoas, conversa com os participantes, entende, ouve cada um e deixa cada um trabalhar consigo, auxiliando eles. E o desleixado é aquele que não existe uma figura de liderança.
um grupo é bagunçado, o objetivo se perde, cada um trabalha com o seu objetivo individual. Para Levin, o líder democrático é o mais demorado para adquirir o objetivo, para chegar ao objetivo, porém é o mais duradouro, porque ele demora para chegar no objetivo, porém quando chega o grupo está saudável, consegue se organizar direito e consegue chegar ao objetivo mais demorado, porém com facilidade, chega com ele definido. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Bruno e estou aqui para explicar a parte da teoria geral da análise do comportamento. Essa constituída principalmente por Skinner, conhecido como behaviorismo radical. Ela consiste na ideia de que todos os indivíduos possuem determinado repertório comportamental que é estabelecido pelo condicionamento do ambiente de onde eles vivem. Esse condicionamento é feito a partir do pareamento de determinados estímulos a respostas que são eliciadas já incondicionalmente. O ato de algo ser reforçador vai ser associado a algum comportamento que o traz esse elemento reforçador. Assim, a mesma coisa sendo para casos aversivos, em que ocorre punição. E essas características aversivas ou reforçadoras vão determinar se um comportamento vai ser mais ou menos frequente. Isso nos traz a dois tipos de comportamento. Um deles é pré-estabelecido já pela filogênese. Nele, estão pertencentes principalmente, na verdade, especificamente, os reflexos incondicionados. A filogênese, ela propõe a ideia de que, ao longo de várias gerações, durante milhares de anos, determinada espécie foi adquirindo um repertório já inato que garantia a ele sobrevivência. Isso está muito atrelado à teoria evolucionista de Charles Darwin, em que determinadas características de indivíduos da mesma espécie proporcionavam maior capacidade de sobrevivência e, posteriormente, essas características vão ser passadas para a sua próxima geração, diferentemente dos que não conseguiram se adaptar e, por fim, acabaram por morrer sem gerar uma próxima geração com a sua carga genética. Então, esses reflexos, que muitas vezes estão presentes em bebês ou até mesmo na questão, por exemplo, de ansiedade, luta ou fuga perante situações que nos deixam nervosos, estão todos atrelados a esse histórico, já essa carga genética que foi trazida ao longo de ancestrais comuns a toda a nossa espécie que temos atualmente. Já a ontogênese vai caracterizar os condicionamentos tanto respondente quanto os operantes. O que isso significa? Quer dizer que tudo que é aprendido ao longo da vida desse indivíduo, que ele não nasceu já realizando, vai caracterizar esse determinado tipo de condicionamento, ou seja, a ontogênese, a história de vida especificamente desse indivíduo. E esses sujeitos, né, estão sempre inseridos em determinados aspectos já de convívio social, esses também delimitados pelo território em que ele se encontra. Cada região do mundo vai exibir determinadas características que vão influenciar também em determinados condicionamentos. Então, o fato de um país preferir uma determinada cor, ou às vezes ter uma preferência maior para porque eles consideram como algo valoroso, ou até mesmo preferências mais profundas, como, por exemplo, noções de filosofias ou de valores, até mesmo a lei é muito influenciada por isso. Tudo isso vai ser determinado, então, pelas características daquele ambiente. E é nessa questão que se insere a sociedade, e que, por sua vez, vai gerar, então, pelo estabelecimento de vínculos entre os indivíduos, a cultura daquele local. Pode-se considerar a cultura em vários níveis também, tanto que mundialmente você pode estabelecer que existe uma determinada cultura
e isso pode ser restringido quanto se achar necessário. E essa geração de cultura, ela é um processo cíclico, uma vez em que o indivíduo nasce inserido nela, se apropria de características nela e posteriormente vai também agregar para que ela continue nesse processo e gire, né? Então ele vai criar novas características que possivelmente vão ser inseridas nessa cultura. Então todos acabam influenciando, né, impactando na vida de outros indivíduos com os quais ele tem contato, ou até mesmo indiretamente falando. E, né, a próxima geração vai justamente se apropriar dessas características, desses elementos novamente. Bom, e essa parte constitui, então, essa parte mais abrangente, né? No entanto, os grupos, como já foi falado anteriormente, são uma questão mais limitada, em que eles estão sujeitos a esse condicionamento cultural. No entanto, eles vão apresentar peculiaridades em relação a outros grupos ou até mesmo a indivíduos singulares em meio a esse espaço territorial. E isso caracteriza principalmente a percepção geral da análise do comportamento. Bom, assim como citamos Bandura e Skinner, não poderíamos deixar de falar de Alice Maria de Carvalho Delite neste trabalho. Bom, ela contribuiu muito não só para a psicologia dos grupos, como também para a psicologia brasileira como um todo. Ela é formada em psicologia pela PUC de São Paulo e tem mestrado e doutorado em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo. Ela tem experiência clínica e deu ênfase, né, nos seguintes temas: terapia individual, terapia grupal, terapia de casal, familiar, depressão e ansiedade. Bom, ela estabeleceu que no início, antes do terapeuta incluir o paciente no encontro grupal, ele deveria fazer uma ou duas sessões antes, né, desse encontro, para falar das expectativas individuais de cada um e também para estabelecer e explicar um pouquinho sobre os princípios básicos da psicoterapia em grupo. Além disso, na primeira sessão, o terapeuta ele deve promover um ambiente em que os integrantes possam se conhecer e compartilhar suas expectativas iniciais, e ela também contribuiu com uma dinâmica, né, nas experiências que ela fez, em que os integrantes eram separados em duplas, e daí eles tinham que conversar, né, falar sobre os seus interesses, características pessoais, enfim. E após, né, essa conversa de uns 3, 5 minutos, eles deveriam apresentar o colega com quem eles conversaram para todos os integrantes do grupo. Além disso, ela estabeleceu que o terapeuta deve reforçar a classe de ser cliente. Como assim? Ela deve reforçar os comportamentos de pontualidade e assiduidade dos integrantes do grupo. Bom, além disso, o terapeuta também deve reforçar os comportamentos recíprocos entre os membros e estar muito atento às contingências semelhantes entre os integrantes do grupo. Além disso, ela falou um pouquinho sobre a coesão grupal. O que é a coesão grupal? Para ela, a coesão significa as forças atuantes dentro daquele grupo. O que isso quer dizer? Para ela, um grupo coeso é um grupo em que os comportamentos mantidos dentro do ambiente, né, terapêutico grupal sejam mantidos mais por controle positivo do que negativo. Ou seja, basicamente é um ambiente, né, uma terapia em grupo em que cada integrante se sinta realmente acolhido, confortável para falar, dentre outras coisas. Bom, além disso, bem parecido com o Bandura, ela também falou um pouquinho sobre os papéis desempenhados por cada pessoa como modelos. O que isso quer dizer? Conforme os integrantes vão se auto-observando e observando os outros integrantes, eles vão identificando alguns aspectos de seus comportamentos que ou eles, né, veem que está bom e que eles podem manter isso, ou também discriminam e começam a desenvolver novos padrões de comportamento em suas situações naturais, ou seja, situações em que eles não estão na terapia em grupo, estão convivendo com a família e etc. Bom, a avaliação natural, a avaliação inicial. Primeiro,
o paciente, o cliente, ele traz uma queixa. E é função, digamos assim, do terapeuta comportamental transformar essa queixa em comportamentos passíveis de observação, mudança e identificação, tanto das consequências desse comportamento para o seu cliente, quanto das consequências para as pessoas que o cercam. Bom, no contexto grupal, então, a mensuração desses comportamentos, ela ocorre através de atividades que os clientes fazem, de autoobservação, ver o que está legal, o que pode ser melhorado, coisas desse tipo. Dando muita ênfase tanto nos excessos comportamentais que algumas pessoas apresentam, como também nos déficits comportamentais de cada um. No desenvolvimento do grupo, cabe ao terapeuta ajudar o seu cliente a identificar os comportamentos que apresentam essa classe de resposta, dadas como geradores de sofrimento para o seu cliente, como ele adquiriu esses comportamentos e por que ele ainda emite esses comportamentos. Bom, além disso, na psicanálise a gente tem as chamadas transferência e contratransferência. Aqui na ciência comportamental, basicamente, são a discriminação e a generalização. Como assim? Vamos supor que em algum momento ali da terapia, o terapeuta ele acabou se irritando com algum comportamento apresentado por um de seus clientes. Ele pode jogar, digamos assim, para os outros integrantes e perguntar como vocês se sentiram conforme tal comportamento, o que vocês sentiram com essa situação. Assim, ele pode identificar se o que ele sentiu foi uma irritabilidade natural, já que todos os outros integrantes do grupo também se sentiram assim, ou identificar o momento em que os eventos privados, ou seja, alguma coisa na sua história de vida, interferiu para que ele se sentisse irritado dessa forma. Bom, por fim, Delitzsch ela estabeleceu como finalização, ali, como término do grupo, o momento em que o cliente ele leva para o seu ambiente natural os princípios aprendidos na terapia. Voltei e vim falar um pouquinho sobre a análise do comportamento em grupos específicos, né? Vocês escutaram um pouquinho eu falar sobre o Skinner e vocês escutaram também os meus amigos falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. E, primeiramente, eu queria dizer que a análise do comportamento compreende muito a importância do ambiente para a modelagem e manutenção do comportamento do indivíduo, né? E uma coisa, assim, que o Skinner falava, sou, assim, particularmente uma grande fã do Skinner, quem me conhece sabe, em 1967, ele, não foram essas palavras que ele usaram, né? Porque que ele usou, que eu não lembro de cor, mas o que ele quis dizer, que ele colocou em 1997, foi que ele fala muito sobre contingência. Então, assim, para falar de análise do comportamento, precisamos muito falar sobre contingência, e o Skinner pega muito nesse ponto. Não só o Skinner, como os outros autores também que vimos hoje, né? Mas uma coisa que o Skinner falou foi que o indivíduo que ele compreende a contingência, que ele está submetido, ele tem muito mais controle do cotidiano. Eu achei, assim, essa frase muito fantástica, porque é muito real. Se você pensar, se aplica em todos os nossos ambientes. Tipo assim, se você compreende a contingência de um ambiente escolar, você tem muito mais controle sobre o seu cotidiano ali, sobre como as coisas vão acontecendo por ali, sabe? Então, enfim, não sei nem se tem muito a ver com o trabalho essa frase, se encaixa perfeitamente, mas eu quis trazer porque eu particularmente adorei, achei genial. E voltando agora para, análise de grupo, terapia em grupo, os pacientes, os clientes se submetem a uma contingência que seria guiada pelo terapeuta. O terapeuta seria, tipo assim, o dono, o governo, não diria nem governador, né, que é uma palavra muito forte, mas ele seria a pessoa que dá as contingências ali, e o pessoal, os pacientes, né, porque em grupo são mais de um, eles vão seguindo. Também se aplica muito a modelagem e o aprendizado por observação, a modelagem, né, que é o aprendizado por observação. Então, vamos lá, do início. A análise do comportamento em grupo. Quando as pessoas
não tem um mínimo ou um máximo, depende muito da proposta, porque geralmente esse tipo de grupo, esse tipo de terapia acontece por um problema de uma solução específica, uma busca de solução de um problema específico. Geralmente acontece muito em ambiente de trabalho, hospitais, institutos, né, grupos de apoio, que estão ali para tratar algo muito específico, por exemplo, grupos de apoio para pessoas alcoólatras, ou grupo de apoio de violência contra a violência da mulher, falei certo? Contra a violência da mulher, hospitais, trabalho em equipe, são os mais procurados para terapia em grupo. Quantos terapeutas podem ter em uma sessão? Então, depende muito da dinâmica, né? E a quantidade de pacientes, de clientes, depende muito também do terapeuta, né? Do que ele propõe ali, do que ele consegue levar. Eu vi que muito também da experiência, se for talvez alguém que acabou de se formar, talvez um grupo ali de até 5 pessoas. Então, assim, depende muito de situação para situação. Quais são os primeiros passos para uma terapia em grupo, né? Segundo o Delitzsch, eu não sei se é assim que se pronuncia, professora, se não for, me perdão, mas segundo o Delitzsch, ele dizia que o ideal para o começo de uma terapia em grupo é ter ali, tipo, uma ou 2 sessões com cada um, com o indivíduo, para entender muito qual é a visão desse indivíduo sobre os outros, sobre ele mesmo, qual que é a expectativa dele, uma maior compreensão do que a gente vai lidar, né? Segundo, é muito importante também uma boa relação entre os indivíduos, porque eles, como eu falei, a terapia em grupo usa muita modelagem. Não só o terapeuta, né? Tipo, é o modelador, a pessoa que é a inspiração da modelagem, da repetição, né? Tipo, não só o terapeuta, o que é muito legal, porque numa terapia particular, individual, tem só uma relação de modelagem entre terapeuta e paciente. Ali numa terapia em grupo, não só o terapeuta vai ser o modelo, tem uns com os outros também, sabe? Tipo assim, porque a gente aprende muito por repetição de atitudes, né? De ações, enfim, por modelagem. Então, assim, numa terapia em grupo, tanto o terapeuta, sabe, como modelador, como com os outros também. Por isso que é muito importante, fundamental, uma ligação, uma conexão ali entre eles. Por isso que é muito legal essa roda aberta, né? O terapeuta entendendo como cada um se vê ali dentro, quais são as expectativas, ele consegue lançar questões que sejam de senso comum, para que elas consigam se unir, para que talvez consiga fixar um problema de relação no grupo, ou algo assim, porque é muito específico, sabe? Tipo assim, geralmente por exemplo, um ambiente de trabalho vai convidar o terapeuta para ir lá, né, pro psicólogo, para fazer um trabalho naquele ambiente por algum motivo específico. Eu achei que a produção tá meio reduzida, eu achei que isso, que aquilo, por um motivo específico. Eu quero trabalhar a união do grupo, ou a dinâmica em grupo. Então, depende muito da proposta do cliente que solicitou o terapeuta. Outra coisa muito, muito legal que, assim, da terapia em grupo, né, é que, por exemplo, numa terapia vamos ver um exemplo, de apoio aos alcoólatras. Muitas vezes, quando a gente procura terapia, a gente acha que pergunta só na gente, que só a gente passa por aquela situação, sabe? Tipo, a gente se sente meio envergonhado. E quando eles chegam ali, né, eles realmente encontram apoio, porque acontece uma identificação, sabe? Uma relação de conforto, de tipo assim, meu Deus, ele viveu a mesma coisa que eu, que legal, não estou sozinho nessa. E essa é uma das grandes vantagens e qualidades da terapia em grupo, que eu adoro, que eu achei muito legal. Porque realmente, às vezes você tá sofrendo com algum problema ali, você fica até com medo de procurar ajuda, achando que aquilo só acontece com você. E na terapia em grupo você vê que não, né? Que tá muito mais presente do que a gente pensa. Na análise comportamental em grupo, a gente utiliza várias técnicas também, né? Como o treino descritivo, a extinção, reforçamento, mas o mais comum mesmo é a modelagem, porque é um ambiente muito propício para aprender através da observação. E o objetivo principal, assim, do terapeuta é fazer com que os clientes consigam, né,
pegar tudo que eles aprenderam ali durante a sessão e colocar em prática no ambiente real deles, né, da vida real deles. E ocorrem também alguns ensaios de situações talvez tiveram, assim, principalmente em grupos, né, tipo de empresarial, enfim, terapia focadas para a área do trabalho. Por exemplo, teve alguma situação ali que alguém apresentou alguma dificuldade, então meio que uma encenação, uma reprodução de algo que aconteceu na vida real para entender e encontrar aí, né, uma interferência, uma solução e poder estar ajudando o grupo. Delit, ele fala que uma das qualidades do grupo, né, é que muitas pessoas se sentem pertencentes a um ambiente que é muito legal, que traz um verdadeiro conforto. Então, assim, a terapia em grupo tem diversas qualidades e se mostra muito eficaz. Então é isso, muito, muito obrigada por assistir nossa apresentação até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa quarentena acabe logo, porque estamos morrendo de saudade. Beijos!